Prontinho. Bem, meus amigos, bom dia a todos, né, novamente. Hoje nós reiniciamos o percurso, né, que vocês estavam participando, né, junto com o catequista Xande, né, o Alexandre, e por motivos de contingências, né, nós tivemos que pegar essa turma, né? Então eu e a professora Marta, nós vamos dar continuidade ao processo de formação de vocês em relação à catequese, né, em preparação para o recebimento do sacramento do crisma, né, que é o sacramento da confirmação, um sacramento importantíssimo, que nós vamos ter oportunidade de detalhá-lo mais em alguma aula daqui para frente. Antes de mais nada, eu gostaria aqui de dar alguns avisos e fazer alguma fala para vocês se sentirem tranquilos, tá? Quando a gente troca de professor, isso acontece desde lá da nossa educação básica, flui dentro da barriga do aluno uma espécie de insegurança, né? Porque troca o professor, troca o método, obviamente, cada professor tem seu método, e diante disso, por vezes, traz um pouco de insegurança, e o aluno ele tem a tendência em fazer comparações, né? Para melhor ou para pior em relação ao professor novo, e obviamente nós aqui, né, a maioria dos alunos a maioria é adulta, né, então eu creio que a gente não vai ter problema com isso, mas eu gosto de deixar isso como aviso, como preparação mesmo para as aulas. Em relação ao meu método e ao método da professora Marta, né, eu já tive a oportunidade de dar aula com ela, nós dois juntos, enquanto professores, porque nós temos uma turma presencial lá no santuário, nós deixamos muito aberta a aula para perguntas, para vocês tirarem dúvidas, podem interromper na hora que vocês quiserem, é óbvio que a dinâmica virtual ela é diferente da dinâmica física, né? Eu não estou vendo o rostinho de vocês, então eu não sei o que está se passando na cabeça de vocês, eu não tenho a linguagem corporal, então por vezes não dá para eu captar a dúvida no ar. Então vocês precisam de contribuir muito, muito com a aula. Então assim, pintou dúvida, não fiquem rogados, podem perguntar, tem uma mãozinha aí, né, do Google Meet, só apertar nela, eu vou ver a mãozinha, e aí abro para pergunta e a gente vai levando a aula, assim, numa boa, tá? A Mirza, eu acho que o Fábio também, sabem que eu tenho formação em filosofia, tá? Então, assim, eu tenho a tendência de explicar o catecismo de maneira mais detalhada possível, né? O filósofo tem esse vício ou essa virtude de analisar tudo detalhadamente, e o filósofo ele sempre procura não deixar passar nada, né? Fala assim, nossa, eles têm que entender isso aqui tudo, como eu estou tentando entender na medida que eu preparo a aula. Então, assim, às vezes a minha explicação ela pode aparentar um exagero no detalhe, mas assim, eu quero que vocês acreditem no meu trabalho. Esse detalhismo não é um exagero, ele é necessário, tá? Porque tudo que a gente vai trabalhar aqui, tudo, eu também estou estudando junto com vocês, tá? Eu sou catequista há pouco tempo, há menos tempo que a Marta, né? Então, assim, eu ainda estou tentando compreender como é que flui as aulas de catecismo. Porque, veja, uma coisa é você dar aula de filosofia. Filosofia é difícil pra caramba, né? Mas a filosofia tem um teto, né? É o esforço da nossa inteligência natural ali para tentar compreender, né, as coisas que estão sendo ensinadas. Agora, quando você vai ensinar o catecismo, aí você tem um adendo, né, que é o adendo da fé, da fé. Então, o catequista, assim como os alunos, eles precisam estar em estado de graça, né, para que a fé germine frutos dentro da nossa inteligência. E aí possamos compreender certas verdades que estão para além dos nossos limites naturais. Então, isso é um desafio imenso, é um desafio imenso. Então, eu conto com a paciência de vocês e conto também com a participação de vocês. Pintou dúvida, só perguntar. Tá joia? Então, vamos iniciar com uma oração, né? Existem duas orações que eu gosto muito, né? Orações criadas por Santo Tomás de Aquino, que é o doutor da igreja, né? O doutor angélico da igreja, e uma dessas orações é essa que nós vamos fazer agora. Depois eu vou passar para vocês lá no grupo de WhatsApp, para vocês terem em mãos, porque é uma oração que o Santo Tomás indicava para antes dos estudos, né? Então, obviamente, está relacionada à nossa aula, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender,
sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida. Concedei-me saber o que me pedes e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, feita a oração, podemos, portanto, iniciar o nosso tema. Né? Geralmente, o padre pede para fazer a Lectio Divina antes das aulas, mas hoje eu vou pular essa parte, tá? Por um motivo muito simples, é a nossa primeira aula. Eu acho que a gente tem que adentrar o tema e, de repente, a gente voltar com a Lectio Divina a partir do sábado que vem, tá joia? Depois eu explico por que melhor. O tema da aula de hoje, não sei se vocês sabem, né? Vocês receberam lá o programinha, tá até no WhatsApp, é o tema relativo à comunhão dos santos, né? A comunhão dos santos nós recitamos em termos de matéria de fé durante o credo, né? Nas santas missas, né? A gente, durante algum momento da Santa Missa, né, pelo credo relacionado ao símbolo dos apóstolos, né, nós dizemos o seguinte: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, a Gisele chegou aqui. Então, a comunhão dos santos é uma crença que nós temos, uma verdade de fé que nós devemos seguir. Obviamente, para poder seguir aquilo que nós cremos, aquilo que recitamos no credo, é necessário entendimento. Tá? Santo Agostinho dizia que nós só podemos amar aquilo que conhecemos, aquilo que buscamos conhecer. Né? Então, como o exercício da fé, o ato de fé, pede para nós um exercício de crença, obviamente pede para nós também um exercício de amor. Quem acredita segue. No entanto, para amar, é necessário também conhecer, ok? Então, o tema da aula de hoje vai ser relacionado à comunhão dos santos. A gente vai tentar entender o que é isso, porque esse tema gera muita confusão, né? Por exemplo, quando eu falo a comunhão dos santos, qual é a nossa tendência? Nós já imaginamos os santos canonizados pela Igreja Católica. Santo Agostinho, Santo Tomás, Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila. E por que nós imaginamos isso? Porque a palavra santo, usualmente, está direcionado, né, àquelas almas puras que, por seguirem nosso Senhor Jesus Cristo e copiarem nosso Senhor Jesus Cristo com maestria e perfeição, foram canonizados pela Igreja Católica. Mas veja, olha que coisa curiosa. Quando nós repetimos no credo, creio na comunhão dos santos, essa palavrinha aí, ó, santos, não se refere apenas aos santos canonizados. Ó. Esse termo santo é muito mais abrangente do que nós imaginamos, pelo menos aí no sentido da comunhão dos santos. Então, a aula de hoje se faz necessária, porque é muito importante compreender o que significa, né, esse termo que repetimos no credo, a comunhão dos santos. Né? Mas para compreender isso, é necessário nós fazermos aqui uma primeira introdução, tá? Para a gente adentrar o tema da forma mais adequada possível, tá? Gisele, seja bem-vinda, viu? Bom dia. Como eu já falei para os 3 outros alunos, qualquer dúvida é só levantar a mãozinha, né? Que tem aí como artifício do Meet, que aí eu vejo a mãozinha e abro para pergunta, ok? Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom dia. Então vamos lá. Para compreendermos a comunhão dos santos, a gente tem que compreender primeiro qual é a história da nossa salvação. Veja, todos nós estamos aqui, sábado pela manhã,
né, separando um pedaço do nosso tempo para acompanhar uma aula de catecismo. Tá? Para que nós estamos aqui acompanhando uma aula de catecismo? Tá? Uma primeira resposta é a seguinte, ó, nós não estamos aqui apenas para satisfazer uma exigência burocrática para receber o crisma ao final do curso. Porque se eu estou aqui com esse tipo de percepção da aula, obviamente, eu não tenho ainda a compreensão adequada do sacramento que eu vou receber ao final do curso. Porque, no fundo, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo aqui para receber o sacramento do crisma, receber a graça através desse sacramento para a salvação da nossa alma. Então, veja, a finalidade última dessa aula aqui é a salvação da nossa alma. Isso não é exagero. Né? Nós estamos aqui tentando manter a retidão na nossa caminhada espiritual até o último dia da nossa vida física e, após a nossa morte, gozar da vida espiritual e eterna. É isso que nós queremos. Não é? Mas veja, para eu compreender a minha vida espiritual, a minha caminhada espiritual, eu tenho que entender a narrativa da minha salvação. E a narrativa da minha salvação não depende apenas do meu esforço. Aliás, depende menos do meu esforço, pois o mérito maior é de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado. Então veja, sem nosso Senhor Jesus Cristo, não há salvação da minha alma. Eu sei que isso parece óbvio, mas não é tão óbvio por vezes. Às vezes a gente esquece disso daí. A gente começa a achar que nós temos muito, mas muito mérito para a nossa própria salvação. Não, o maior mérito é de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos salva. É Ele que lá de cima desce até nós e nos puxa para a salvação, nos guia para a salvação. Então veja que coisa curiosa. O fato de você estar aqui no sábado de manhã prestando atenção numa aula de catecismo já é uma boa prova que Cristo está movendo a vontade de vocês. Ó. Isso é muito importante. Né? O aluno ele não tem que ficar preocupado, eu vou faltar, eu tenho que ir, mas a aula é um pouco chata, mas é um esforço. Não. Você tem que compreender o seguinte, olha, eu preciso da aula porque eu quero a minha salvação, eu quero a ajuda de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero entender o catecismo melhor, eu quero amar mais aquilo que eu falo no credo durante a Santa Missa aos domingos. Então veja como isso é importante. Tá? E como é a narrativa da nossa salvação? Né? A narrativa da nossa salvação é uma história tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que nenhuma outra religião nem chega perto de uma história como essa. Né? Como é que é a história? Né? Deus, Pai, Criador, criou todas as criaturas por amor. Veja, Deus é eterno. Deus, ele não precisa de algo fora dele para se satisfazer, ele é perfeitíssimo. Mas através de um ato de amor, um ato de doação, Deus cria todas as coisas. Então veja, todas as criaturas já devem a Deus o ato criativo de Deus. Deus nos tirou do nada e nos colocou na existência. Né? Só de meditar isso daí, você já fala, caramba, isso é maravilhoso. Né? Mas veja que coisa curiosa. Tão logo Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem por último, mostrando que o homem tem algo de especial. Olha que coisa curiosa. E criou o homem por último como se dissesse ao homem, olha, todas as criaturas estão relacionadas ao seu maravilhamento. Te criei por último para você contemplar a criação junto comigo. Então o homem tem algo de especial, né? O homem é imagem e semelhança de Deus. Está lá no Gênesis. Fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. Aliás, isso não está no plural à toa. Isso já designa as três pessoas da Trindade. Fazemos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá? Isso já está lá no Gênesis. Só que tão logo o homem é criado, o homem tem a seu dispor um paraíso. Paraíso terrestre, obviamente, mas um paraíso. E o homem no paraíso recebe dons preternaturais. Possivelmente Xande já explicou isso para vocês, visto que o nosso catecismo segue os capítulos desse livro. Ele já deve ter falado, né? A fé explicada. E tem um capítulo anterior a esse, possivelmente Xande trabalhou com vocês, sobre a questão da criação. Mas retornemos aqui à nossa narrativa, né? A nossa história. Então Deus cria o homem e dispõe para o homem um paraíso,
enxerta a alma espiritual do homem com dons preternaturais, como a imortalidade, etc. Então, o homem tem muito mais do que aquilo que ele merece. Né? Só que Deus, para didaticamente mostrar que o homem lhe deve a obediência, porque veja, o homem só pode continuar vivendo o seu esplendor natural da criatura enquanto ele estiver ordenado. Né? E estar ordenado significa ser subserviente a uma ordem superior. É assim que nós exercemos a nossa liberdade. Né? O homem é mais livre na medida em que obedece uma ordem superior. Se eu começo a obedecer meus impulsos inferiores, o que eu vou ter no capítulo seguinte é a desordem interna. Eu vou me perder na minha própria vida. É assim? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Quando você está com um problema de saúde e o médico te passa uma dieta. Uma dieta é uma ordem superior. Ela é superior por quê? Porque sem a dieta você não vai ter saúde. Então você tem que se adequar a essa ordem para poder viver melhor, fisicamente falando, biologicamente falando. Então, na hora lá de tomar um café da manhã ou almoçar, você não pode sair comendo tudo igual maluco. Porque aí você está se deixando levar pelo desejo inferior, né? Que é a fome ali, o desejo de comer coisas gostosas e etc. Percebe? Então, Deus insere ao homem uma ordem superior. Não comereis do fruto daquela árvore específica. E o que o homem faz no capítulo seguinte? Desobedece Deus. Não é isso? E ao desobedecer Deus, aqui eu chamo a atenção, o homem não está desobedecendo qualquer pessoa. Ele está desobedecendo Deus, o ser por excelência. Deus, o infinito, o eterno. Então, obviamente, esse pecado contra Deus adquire também um valor infinito. Adquire um valor infinito. Né? A penalidade de um ato que nós cometemos está diretamente relacionado à importância de contra quem cometemos. Não é isso? Uma coisa é jogar pedra ali na janela do vizinho, quebrar a janela do vizinho, outra coisa é jogar pedra na janela do presidente da República. Eu vou sofrer punições, sanções muito mais fortes por ter jogado no presidente da República, que guarda um posto superior a uma pessoa comum. Agora você imagina jogar a pedra na vidraça de Deus. Deus que é infinito. Então, obviamente, a partir desse momento, o ser humano passa a contrair uma dívida infinita. Uma dívida infinita. Aliás, justamente por isso, pelo valor da dívida ser infinito, é que essa dívida deve ser paga por todos os homens, e todos os homens sofrem os efeitos do pecado original, da queda. Então, quando Adão e Eva caem, a humanidade inteira cai junto. Ok? Só que veja que coisa curiosa. Agora a coisa ficou complicada. Porque para eu salvar a minha alma, eu tenho que pagar essa dívida aí. Lembremos, nos céus só entram os santos. O que isso significa? Aqui a gente já vai entrando no tema. Só entra a alma pura. Qualquer imperfeição, pecadilho, algo errado que estiver impregnado na minha alma, impossibilita a minha entrada nos céus. E agora a coisa ficou muito complicada, porque a mancha na minha alma é uma mancha infinita. Eu contraí aqui uma dívida infinita que eu não vou poder pagar. Então, a questão que o homem entra nesse novo estágio depois da queda é uma questão muito séria. O homem tem uma dívida infinita com Deus, só que o homem é um ser finito, é uma criatura. Então me expliquem, como é que uma criatura finita pode pagar uma dívida infinita? Não vai dar. Não tem jeito. Não é isso? O único ser que pode pagar essa dívida é o próprio Deus, que é infinito. Então veja, se Deus pagasse a dívida para ele mesmo, a coisa se resolveria. A coisa se resolveria. Porque aí seria o infinito pagando o infinito. Ok. Só que também não pode ser assim. Porque se Deus pagar a dívida para ele mesmo, ele estaria deixando de ser justo. Deus é justíssimo. Deus é a justiça divina. Aliás, por isso que Deus mantém o inferno na existência. O inferno não é apenas uma punição. O inferno
é um efeito da justiça divina. Quem é que vai para o inferno? Quem é que vai para a condenação eterna? Os homens que não aceitam a graça de Deus. Então é justo que eles paguem por isso. Então veja, sendo Deus justo, ele não pode pagar a dívida para ele mesmo, visto que quem contraiu a dívida não foi ele. Percebe? E aí ele seria injusto com os homens. E como Deus não pode ser injusto por ser perfeitíssimo, essa história não vai caber. Então, assim, o problema permanece. A dívida é infinita, o homem não pode pagar, e o único ser que pode pagar é Deus. Mas se Deus pagar a dívida para ele mesmo, ele não seria justo. E é aí que entra o fundamento da nossa crença. É uma das coisas mais belas de todos. É a mais bela de todos os tempos. Que nenhuma outra religião se compara a isso. Deus, a partir da segunda pessoa da Trindade, o Verbo encarnado, gerado, mas não criado, desce à natureza humana, se limita pela natureza humana para pagar os nossos pecados. Veja, isso daí é o ápice da revelação, isso é o ápice da nossa crença. Deus, Verbo encarnado, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, paga os pecados humanos. Ó, agora a conta fecha. Verdadeiro Deus pagando a dívida, pagando os nossos pecados, ok, infinito pagando o infinito. E verdadeiro homem, pois é o homem que contraiu a dívida. Então Deus, feito homem, paga a nossa dívida. Aliás, aqui já cabe logo um parênteses, antes de eu abrir a pergunta para o Fábio. Olha que coisa curiosa. A revolta de alguns anjos contra Deus, né, os demônios, os anjos diferentes de nós, tudo que eles decidem uma vez só, porque eles não escolhem no tempo. Eles não têm corpo, eles são espíritos puros, tá? Eu acho que já teve uma aula, o Xan já deve ter trabalhado com vocês, a questão dos anjos. Mas, só abrindo aqui um parênteses. Alguns doutores da igreja defendem a tese de que alguns anjos se revoltaram contra Deus quando tiveram acesso à parte da história da salvação da alma dos homens. Porque eles sentiram um pouco de inveja, de soberba. Mas que história é essa? Nós temos uma natureza superior aos homens. E agora, tudo que o Senhor criou está fundamentado na vida humana, que é uma criatura inferior a nós. E isso gerou, obviamente, uma espécie de inveja e soberba nos anjos, o que fizeram alguns deles se revoltarem contra Deus, tá? Só um parênteses. Diga lá, Fábio, a palavra é sua. Ô, Varela, o Xande falou assim, deu aula sobre os anjos para gente, só para a minha... Ah, sim. Em relação a... Só para fechar o raciocínio, porque ele também deu essa aula para gente, só que já tem um tempo, acho que deve ter sido lá no começo, a questão desse capítulo do livro do Léo Trizet, Léo Trizet, na verdade, não sei, e sobre os dons. Aí ele falou, a gente tem a questão dos dons sobrenaturais, dons naturais e os dons preternaturais. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Está correto. E, na verdade, a nossa luta pela santidade, só para fechar isso que você está falando, tentar fechar o meu raciocínio, é uma luta pelo restabelecimento dos dons preternaturais, de fato. Os dons naturais a gente não perde, nos fazem humanos, de fato, né? E nem os dons sobrenaturais, não é isso? E a busca da santidade e a questão até da comunhão dos santos que você está falando no credo é justamente uma luta nossa para o restabelecimento desses dons, é isso? Vamos lá, boa pergunta. É mais ou menos isso. Só que é o seguinte, olha só. Quando o homem entra em desordem após a queda, o pecado original, o homem ele se desordena todo, tá? Ele mantém lá a sua natureza, perde os dons preternaturais, mas também não tem acesso aos dons sobrenaturais. Por quê? Os dons sobrenaturais dependem da ação direta de Deus na nossa alma. Deus nos expulsou do paraíso, né? E Deus disse ao homem, agora você vai ter que fabricar seu próprio pão. Então, assim, agora o homem vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter morte, vai ter isso tudo, ok? O que eu estou querendo dizer, Fábio, é o seguinte, olha,
não vai dar para o homem ir fabricando o seu próprio pão e produzir um pão perfeito, porque o homem é limitado e finito. Então, ele não tem como pagar a dívida. Só que Deus, a partir da segunda pessoa da Trindade, vai pagar essa dívida. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele abre novamente as portas do paraíso. Nosso Senhor Jesus Cristo vai trazer novamente a retidão no caminho que nós podemos trilhar para a nossa própria salvação. Então, antes de Cristo, a porta do paraíso está fechada. Tanto é que, se você pegar lá as Sagradas Escrituras, o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é toda a narrativa do povo escolhido. Deus está fazendo o quê? Ele está ali separando, tentando separar um povo escolhido e ajudando esse povo. Está ajudando esse povo. Só que o que o povo sempre faz? Desobedece Deus. Deus ajuda, o povo desobedece. Deus ajuda, o povo desobedece. Não é assim a narrativa do Antigo Testamento? Essa é a narrativa do Antigo Testamento. Mas por que isso acontece? Porque o povo do Antigo Testamento, esse povo selecionado por Deus, ele ainda está achando que somente o seu mérito é o bastante para a sua salvação. E não está escutando direito Deus. Ele escuta no começo, tal, anda bem, daqui a pouco cai de novo. Desobedece Deus de novo. Daqui a pouco está praticando de novo idolatria, etc, etc, etc. Então, o que Deus promete? Revela. Olha, virá o Messias. O Messias é que vai reabrir a porta do paraíso e é ele que vai guiar o homem para a salvação. Para que o homem tenha acesso aos dons. Ordene os dons naturais, acesse novamente os dons sobrenaturais e abra a possibilidade para viver a imortalidade. Essa que é a questão. Entende? É nosso Senhor Jesus Cristo que vai pagar a dívida. Então é ele que abre a porta para a salvação. Essa que é a história. Só que onde é que entra a comunhão dos santos que está relacionada à sua pergunta, Fábio? É aqui que é coisa muito bonita mesmo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo abre novamente as portas para a salvação humana, ele instaura uma nova vida para os seres humanos. Uma nova vida para os seres humanos. E essa nova vida, ela é simbolizada pelo corpo místico de Cristo. Isso daqui é muito importante, para nós compreendermos a comunhão dos santos. Corpo místico de Cristo. Tá? Cristo apareceu para nós em corpo, alma e divindade. Todo domingo ele está lá, toda Santa Missa ele está lá. Né? E ele nos chama novamente para a salvação através da Sagrada Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Cristo, na nossa frente, de novo, de novo, de novo, de novo. Né? Sofrendo, nascendo, vivendo, sofrendo a paixão, morrendo por nós e nos salvando. Toda a Santa Missa é isso daí. Tá? Toda a Santa Missa, a história da salvação, acontece na nossa frente. Tá? Mas olha que coisa curiosa. Cristo, feito homem, verdadeiro Deus, Cristo, ele possui um corpo místico. O corpo dele não é decaído pelo pecado, o corpo dele não é desordenado, ele é verdadeiro homem, ele é homem perfeitíssimo também. Tá? Só que o corpo do homem perfeitíssimo, ele está agraciado pela sua natureza divina, ele também é Deus. Então é um corpo místico. E esse corpo místico, ele é dado a nós. E ao ser dado a nós, para abrir a possibilidade da nossa salvação, nós passamos a fazer parte desse corpo místico. Então, como funciona o corpo místico de Cristo? Cristo é a cabeça. E o seu corpo é a igreja. É a igreja. E o que é a igreja? Somos nós. Nós participamos em Cristo. Nós participamos em Cristo. Então, quem é que está nesse corpo místico? Todos aqueles que se abriram para a ação da graça de Deus em nome da própria salvação. Então, quando nós falamos de comunhão dos santos, como o próprio nome já diz, comunhão, é junção de dois termos,
comum união. É uma comum união entre os santos. Santos aí não está limitado às almas puras que foram canonizadas pela igreja. Não. Santos aí no plural são todos os indivíduos que estão em busca da salvação e que se abriram para a ação da graça. Então, a comum união dos santos é o corpo místico de Cristo. É a própria igreja. É a própria igreja que reúne nós, estamos abertos à ação da graça para a salvação, as almas no purgatório, que serão salvas, já conhecerão Deus, e as almas que já estão no céu, que são santos na acepção do termo. Isso é a comunhão dos santos, ó. Então, Cristo, quando vem nos salvar e pagar a nossa dívida, ele nos chama a participar do seu corpo místico, que é a igreja. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito. Então, quando lá no credo nós falamos, eu creio na comunhão dos santos, a gente está falando isso tudo. Está falando algo muito sério. A gente acredita num negócio muito sério. E devemos usar essa crença a nosso favor, em favor da nossa salvação e da salvação dos nossos irmãos. Ó. Já já a gente vai entender como é que isso funciona na prática. Mas eu espero que esteja sendo claro. Não sei se clareou um pouco a questão, Fábio. Talvez o andar da aula vá respondendo com mais detalhes a sua pergunta. Não, ficou muito claro. Que ótimo. Claro. Que ótimo. Então vamos dar mais um passo, tá? Então veja. Aliás, olha o que diz o primeiro parágrafo do livro do Léo Tressi, ó. Se alguém nos chamasse santos, o mais provável é que estivesse brincando conosco. Somos demasiados conscientes de nossas imperfeições para aceitarmos esse título. E não obstante, todos os fiéis do corpo místico de Cristo na igreja primitiva se chamavam santos. É o termo favorito exemplarmente, que São Paulo utiliza para se dirigir aos que acompanham as comunidades cristãs. Escreve São Paulo, a todos os santos que estão em Éfeso, e todos os santos que há por toda a Acaia. Os Atos dos Apóstolos, no credo, né, que contém a história da igreja nascente, chamam também santos aos seguidores de Cristo. Então, assim, é muito mais abrangente do que a gente imagina. Não é isso? Aí, ó, continua. Depois de ter confessado a Santa Igreja Católica, o símbolo dos apóstolos acrescenta a comunhão dos santos. Este artigo é, de certo modo, uma explicação da anterior. O que é a igreja, se não a Assembleia de Todos os Santos? Então, o corpo místico é a comunhão dos santos, no qual quem direciona a cabeça. Veja, como eu disse no início da aula, nós exercemos a nossa liberdade em busca da nossa felicidade, sendo guiados por uma ordem superior. Então, os membros de um corpo obedecem à ordem superior, que é a cabeça. A igreja obedece a Cristo, que é a cabeça. Não é assim no nosso corpo biológico? Ó? Todas as palavras que saem da minha boca saem da minha cabeça. Ó, mexi essa mão porque minha cabeça mandou. Então, a minha cabeça ela não está no alto à toa. Né? Platão, filósofo pagão, muito interessante, quando ele ia mapear a alma humana, né? O criador lá da psicologia, né? Ele criou a psicologia, quando ele vai averiguar a psique do homem, ele diz, olha, o homem, fisicamente, aparentemente, já é um símbolo da psique. Porque ele é o único animal ereto e a sua cabeça fica no alto. O seu peitoral no meio e o seu estômago e seu baixo ventre mais abaixo. Então, olha, razão e vontade, irascível e concupiscível. Então, o homem já é um símbolo dessa questão da ordenação à ordem superior. E no corpo místico de Cristo é a mesma coisa. Os membros obedecem à cabeça. Os membros obedecem à cabeça. Então, assim, para minha salvação é necessário que eu esteja no corpo místico. Se eu sair do corpo místico, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser uma célula morta. O que um corpo vivo faz? Ele espelha a célula. Ele espelha ali aquele pedaço, aquele fragmento. E aquele fragmento passa a ser um morto por toda a eternidade, que é a condenação ao inferno. A gente tem que compreender a profundidade desse negócio. Ó. Ser cristão não é brincadeira. É um negócio muito sério. Tá? Mas vamos lá, vamos continuar com o nosso raciocínio.
Uma pergunta que é necessária ser feita é a seguinte: quem não participa do corpo místico? Ó, quem é fragmento morto que não participará do corpo vivo de Cristo? O fragmento morto é aquele que se nega à ação da graça, que se nega a obedecer à cabeça, que se nega a participar da igreja. Tá? E quem são esses? Bem, primeiros fragmentos mortos que não participam do corpo místico. As almas que estão no inferno. Tá? As almas que estão no inferno não participam do corpo místico de Cristo. Não participam do corpo místico de Cristo. Já estão mortos pela eternidade. Mortos espiritualmente pela eternidade. Então, veja, as almas que estão no inferno, por um lado, elas são imortais, por uma característica da nossa natureza. Tá? Depois do pecado original, nosso corpo passou a padecer e morrer. No entanto, nosso espírito tem uma dignidade espiritual que nunca vai morrer. É imortal. Pois Deus assim nos criou, tá? Então, eles vão viver por toda a eternidade, no entanto, sem a ação da graça, sem experimentar a felicidade sobrenatural. Então, eles vão viver o sofrimento eterno no inferno. Então, eles não participam do corpo místico. Então, as almas que estão no inferno não participam do corpo místico. Os infiéis, né? Quem são os infiéis? Os infiéis são aqueles que negam a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Os infiéis também não participam do corpo místico. Por isso que é nossa obrigação como católico tentar converter os fiéis com sabedoria e movidos pela graça. Os judeus, infelizmente, os judeus não participam do corpo místico de Cristo, tá? Por quê? Porque os judeus negam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Dependendo da seita judaica, Cristo é no máximo um profeta, tá? Mas não é Deus. E se você acredita que Cristo não é Deus, me desculpe, você está negando o corpo místico de Cristo. Tá? Então, os judeus, as almas do inferno, os infiéis, os hereges. Quem são os hereges? Os hereges são aqueles que aceitam parte das verdades da fé, então tem um pé na igreja, mas não aceitam outras partes de verdades de fé, tem um pé fora da igreja. Olha, meu filho, não dá para estar lá e cá ao mesmo tempo. Né? Isso aí é contra a estrutura da realidade física, criada pelo próprio Deus. Então, você é um fragmento morto. O herege também está fora da igreja, está fora do corpo místico. Não participa da comunhão dos santos. Não participa do corpo místico de Cristo. Não participa da igreja. Né? Os excomungados são aqueles que a igreja excomungou, ou seja, devido a algum tipo de delito, alguma fala que vai contra as verdades da fé, foi necessária essa decisão mais enérgica. Aqui cabe uma curiosidade, tá? Os excomungados, eles não estão fora da comunhão dos santos para sempre. Tá? Com o seu arrependimento, a igreja, obviamente, pode julgar novamente o caso, ok? Assim como os casos que eu falei até então, com exceção das almas do inferno. Né? Esses já não têm mais salvação, esses realmente escolheram, até o último dia da vida física deles, escolheram negar a graça. Ok? Os cismáticos são aqueles que acham que a igreja está podre por dentro. Olha que loucura isso, né? Acham que o corpo místico está podre por dentro e querem recriar um novo corpo místico. Uma nova igreja. E elaborar ali uma separação com a igreja. Ó, isso daí também não pode. Você também está fora da comunhão dos santos. Você também está fora do corpo místico da igreja. Ó. Isso não faz sentido nenhum. Eu gosto muito de uma frase, de uma fala do padre José Eduardo, não sei se vocês conhecem. Ele é muito famoso na internet, tem uma formação filosófica brilhante. Ele é excelente, né? E perguntaram isso para ele. Padre, como continuar na igreja, sendo que tem tanta barbaridade acontecendo na igreja, né? Um padre falou uma besteira ali, outro padre falou uma besteira aqui. A gente tem na história certos papas que cometeram atrocidades, que foram contra a própria doutrina, contra as próprias verdades da fé. Como fazer? E aí ele deu uma resposta sensacional. A resposta é essa que a gente tem que grudar na nossa alma, tá? Carimbar na nossa alma. Né? Ele é maravilhoso, Luiz. E ele dá uma resposta sensacional. Ele diz o seguinte: olha, nós temos que imaginar a Santa Igreja como a barca de Pedro, porque ela é a barca de Pedro. Barca de Pedro que remonta a Arca da Aliança, que remonta a Arca de Noé.
É a mesma barca. É a mesma igreja. Tá? E o que nós encontramos na barca de Pedro? Nós encontramos os apóstolos com dúvida em relação à fé. Quando um tenta sair do barco, ele vê que fez besteira, se abre para a graça, Cristo puxa e devolve novamente para a barca. Então, por mais que a barca tenha homens com uma fé pequena, nós não devemos saltar da barca. E a Arca de Noé é a mesma coisa. O que você encontra na Arca de Noé? Só humanos? Não. A maior parte da tripulação é feita de animais. Os animais fedem. Fezes, mijo. Muita coisa nojenta dentro da arca. E por conta disso eu vou pular da arca? E me condenar como todos aqueles que foram afogados pelo dilúvio? Não, não vou. Então, por mais que o mar esteja tempestuoso, eu tenho que ficar na barca. Eu tenho que fazer parte do corpo místico. Tá? Esse excesso escrupuloso de achar que você tem uma razão otimizada, superior ao corpo místico, fala assim, deixa eu corrigir a igreja. Veja, isso não é certo. Isso não é certo. Você está saltando da barca. Daqui a pouco você vai dando vazão a essa sua imaginação translocada, daqui a pouco você está querendo fundar uma nova igreja, está fora da igreja, e pronto, está participando aí de grupo, né, hiper tradicional, achando que é mais puro que a própria igreja. Não vai por aí que vai dar errado, né? Vai dar errado. Então, todos esses que eu citei, recapitulando, as almas do inferno, os infiéis, os judeus, os hereges, os excomungados, os cismáticos, os apóstatas, que negam Cristo, todos eles estão fora do corpo místico de Cristo. Estão fora da comunhão dos santos. Não estão em comunhão com os santos. Não fazem parte dos membros do corpo místico de Cristo. Não são obedientes à cabeça. Esses são os que não fazem parte. Só que o objetivo da nossa aula não é apenas falar quem não faz parte, mas principalmente falar quem faz parte. Quem faz parte? Quem faz parte do corpo místico de Cristo? Quem faz parte da comunhão dos santos? E por que a comunhão dos santos é útil à nossa salvação e à salvação dos demais? São essas perguntas que devem ser respondidas. Elas formam o coração da nossa aula. Então vamos lá. Quem faz parte da comunhão dos santos, como eu disse, é a igreja. É a igreja. Então você tem que fazer parte da igreja. Tá? Só que quando nós falamos a igreja, existem 3 maneiras de falar da igreja. 3 maneiras. Existe a igreja militante, a igreja padecente e a igreja triunfante. Tá? Quem faz parte de uma dessas 3 igrejas está na comunhão dos santos. E se essas 3 igrejas, 3 entre aspas, porque é uma igreja só, né? Vocês conseguem compreender, né? Essas 3 igrejas, obviamente, elas estão no mesmo corpo, estão em comunhão. Então, elas se interrelacionam. Então, para você estar no corpo místico, na comunhão dos santos, você tem que pertencer a uma dessas 3 igrejas. Tá? E quais são essas 3 igrejas? Vou tentar aqui explicar de uma maneira superficial primeiro, depois a gente vai detalhando, tá? A igreja militante, como o próprio nome já diz, é a igreja composta por aqueles que foram batizados. Então, o que aconteceu lá no sacramento do batismo? No sacramento do batismo, você passou a ser filho adotivo de Deus. Você passou a fazer parte do corpo místico. E passou a fazer parte da igreja militante. Por que tem esse nome? Porque após o batismo, você recebe os dons sobrenaturais, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e a fé, esperança e a caridade vai crescendo dentro de você, se você se mantém no caminho. E a graça vai te movendo à sua salvação. Então, sem batismo não dá, obviamente. Tá? Então, veja, o batismo é a porta de entrada para a igreja militante. Por que tem esse nome? Porque após o batismo e após chegarmos à idade da razão, nós passamos a ter uma vida de militância contra o pecado. De esforço contra o pecado.
Então, a igreja militante é composta pelas almas que estão em luta contra o pecado. Quem são essas almas? Somos nós. Somos nós que estamos nessa luta, militando na força contra o pecado. Né? Por que o pecado é ruim? Olha o nome que nós damos ao pecado, o pecado mais grave, pecado mortal. Ele tem esse nome porque ele provoca a nossa morte espiritual. Não é assim? Não sei se tem médico aí, mas qualquer pessoa sabe que o corpo biológico, quando morre, acontece o seguinte. Ó. O que é um corpo vivo? Corpo vivo é um corpo no qual os seus fragmentos estão unidos por uma alma. Então, a alma é a cola dos fragmentos, que mantém ali o corpo integrado. Quando uma pessoa morre, o que acontece? A alma sai do corpo. E aí, no momento seguinte, o que começa a acontecer com esse corpo? Ele começa a fragmentar e se espalhar, pô. No corpo místico de Cristo, o Cristo é a cola que une os fragmentos. Então, quando eu peco mortalmente, eu estou falando o seguinte, olha, eu quero ser uma célula morta, eu quero me fragmentar, eu quero me separar, eu quero me perder. Então, a igreja militante é aquela igreja que mantém a luta contra o pecado. Aqui cabe um parênteses, tá? Na igreja militante, o fato de você pecar mortalmente não significa que você saiu do corpo místico. Mas você deixa de receber os benefícios desse corpo místico. Então, o que você tem que fazer? Você tem que procurar um confessionário, se arrepender sinceramente pelos seus pecados e retornar maximamente para a graça que move o corpo místico. E o mais interessante, Deus é tão misericordioso que depois que você peca mortalmente, depois você se arrepende e volta para o corpo místico, aquele desenvolvimento espiritual que você teve até o momento do pecado mortal retorna naquela página, naquele momento. Você perde a graça no pecado mortal, mas ela retorna a partir daquele momento, daquele desenvolvimento espiritual. Olha como Deus é misericordioso. Então, a igreja militante é aquela composta pelas almas que militam contra o pecado. Somos nós. As almas que estão ainda vivas, biologicamente falando, e que ainda têm chance de se arrependerem. Estão nessa luta, que é a nossa caminhada espiritual. A segunda igreja é a igreja padecente. Quais são as almas que compõem a igreja padecente que fazem parte desse corpo místico e da comunhão dos santos? São as almas que estão no purgatório. Quais são as almas que estão no purgatório? São aquelas almas que morreram biologicamente em um estado de imperfeição ou de pecado venial. Que por não ser pecado mortal, fizeram que elas se mantivessem no corpo místico. E agora devem passar nesse caminho da eternidade chamado purgatório, para expurgar essas imperfeições. Lembremos, no céu só entram as almas limpas, perfeitas, santas, na acepção do termo. Então, as almas do purgatório também participam da comunhão dos santos, porque elas serão salvas. Não há possibilidade de uma alma no purgatório retornar ao inferno. Não. Elas serão salvas. Elas serão salvas. Então, elas participam do corpo místico de Cristo. E, por último, a igreja triunfante. A igreja triunfante são as almas que já estão no céu. As almas puras, limpas, que já estão se beneficiando pelo gozo da felicidade sobrenatural. Aliás, aqui cabe um capítulo rápido. Olha que coisa curiosa. No estado de paraíso inicial, antes do pecado original, o homem podia gozar de uma felicidade natural. Depois do pecado original, acontece um fenômeno que Santo Agostinho chama de félix culpa, uma feliz culpa. Porque depois do pecado original, Cristo nos salva e nos abre a possibilidade para uma felicidade sobrenatural. O paraíso terrestre é alçado aos céus. Olha que coisa curiosa, né? Isso é um mistério que é difícil de desvendar e explicar filosoficamente, mas é belíssimo. Tá? Então vamos lá, estruturando o nosso pensamento. Igreja militante, igreja padecente, igreja triunfante. As almas que estão na luta ainda, na peregrinação, na luta contra o pecado mortal, fazem parte da comunhão dos santos. As almas que estão no purgatório fazem parte da comunhão dos santos. E as almas que estão no céu
fazem parte da comunhão dos santos. Né? Então, a comunhão dos santos é esse corpo místico de Cristo no qual essas 3 igrejas fazem parte. Agora vamos tentar explicar de uma maneira mais detalhada cada uma dessas 3 igrejas, tá? Para a gente compreender isso melhor e como é que elas se relacionam e também, ao final da aula, qual é a grande utilidade, né? Qual é a grande utilidade de se acreditar e de viver a comunhão dos santos, ok? Primeira coisa, vamos começar do final para o início. Vamos falar primeiro da igreja triunfante, né? As almas que estão no céu. As almas que estão no céu, que já experimentam a felicidade sobrenatural, elas são aquelas que podem receber o nome mais adequado de santo, de alma santa. Então veja que coisa curiosa. Os santos que estão no céu, eles já são plenamente felizes. Plenamente felizes. Felicidade essa que nem nós e nem as almas no purgatório imaginam. Eles são plenamente felizes. Tá? É óbvio que esse plenamente feliz aí guarda também um mistério. Lá nos céus, lá na igreja triunfante, existem também hierarquias. Hierarquias dos santos. Tá? Só que, mesmo que você esteja numa hierarquia inferior já no céu, você já também está experimentando uma felicidade plena, sobrenatural. Então você não tem inveja da hierarquia superior. Deus nos traz uma felicidade plena de acordo com aquilo que nós fomos feitos. Para o que nós fomos feitos. Né? Para entender isso melhor, é bom apelar à autobiografia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, né? História de uma alma, aliás, recomendo a leitura, no qual uma tia dela vai explicar isso para ela, e ela explica de uma maneira belíssima, simplíssima e belíssima, extremamente didática. Ela diz o seguinte, olha, Santa Teresinha pergunta isso, como é que todo mundo vive plenamente feliz no céu, se no céu há hierarquias? Então há gente mais feliz do que a outra? Isso não faz sentido, porque todo mundo está vivendo a plenitude da felicidade. E a explicação que a tia de Santa Teresinha dá é belíssima, é muito bonita. É muito bonita. A explicação é a seguinte, imagine, Santa Teresinha, que cada alma seja um copo. E que todos esses copos estão transbordando de água, de felicidade. Só que cada copo tem um tamanho diferente. Olha que explicação simples, bonita e didática. Né? Então, cada alma tem uma profundidade, mas essa profundidade está lotada de graça, que transborda a graça. E justamente por transbordar a graça, é que os santos, que já estão no céu, que pertencem à igreja triunfante, podem interceder pelas nossas almas e pelas almas do purgatório. Porque alguém poderia pensar, um desavisado poderia pensar, bem, se a alma que está no céu já está plenamente feliz, nada falta a ela. Então ela não precisa mais de mim. Estou aqui ainda na militância contra o pecado. E nem precisa das almas do purgatório. Ela não está se preocupando com isso. Muito pelo contrário. A felicidade plena dessas almas é justamente o amor de Deus. E o amor de Deus é doação. Porque o amor de Deus, por ser infinito, transborda. E se transborda do céu, cai, é derramado no purgatório e na terra. Olha que coisa bonita. Então nós podemos pedir em oração a intercessão dos santos. É isso que o protestante não entende. O protestante não entende isso daí. Nós pedimos a intercessão dos santos não porque estamos idolatrando o santo. Isso é uma leitura rasa. Não. Nós pedimos a intercessão dos santos porque ele está perto de Deus. Ele está em Deus, de maneira apropriada. Então, se a oração do meu irmão, que está na igreja militante, funciona na minha vida, o que dirá a intercessão de um santo, pô? A oração de um santo. Então, quando eu olho para o santo aponta a Cristo, aponta a Deus. É isso que é pedir a intercessão do santo. Ah? A Igreja Católica não prega a idolatria aos santos. Não. Prega a veneração, a honra aos santos, porque eles podem interceder pela nossa alma. Eles estão próximos de Deus, horas. Percebem? Os santos, eles são mais íntimos de Deus. Eles estão perto de Deus. Então, eles intercedem por nós com muito mais eficácia.
Porque eles fazem parte da comunhão dos santos. Então, eles podem agir em todos os membros. Não é isso? Temos até aqui, ó, quer ver? Ó, um pedaço do catecismo que fala sobre a intercessão dos santos. Está na página 173 do livro do Léo Trécia. Pelo fato dos habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a igreja. Eles não deixam de interceder por nós ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Pô, isso é muito bonito. Somente na Igreja Católica você tem isso, a intercessão dos santos. Então, da nossa parte, devemos honrar e venerar os santos. A igreja leva isso tão a sério, gente, mas tão a sério, que no dia 1º de novembro tem a festa de todos os santos. Ó. Essa festa não é para o santo canonizado, mas para todas, em honra a todas as almas que estão no céu. Inclusive entes próximos que já estão no céu gozando da felicidade plena. Essa é a festa de todos os santos. Nem é errado, por exemplo, você pedir até mesmo a intercessão de pessoas queridas que morreram em estado de graça e que você entende nela uma vida de modelo cristão, porque ela já é santa. Mesmo que nós não tenhamos certeza disso, já é santa. Entende? Isso é muito bonito. Só a Igreja Católica tem isso daí. Conseguiram compreender o que é a Igreja triunfante? Ok? Dito isso, podemos passar para a Igreja padecente, tá? Que são as almas do purgatório. Primeira questão, as benditas almas do purgatório, elas não podem mais militar contra o pecado mortal, mesmo porque elas morreram sem o pecado mortal. E também não podem mais militar em favor delas mesmas, para diminuir a pena. Por quê? Porque o tempo de decisão delas já passou. As decisões só ocorrem em liberdade. E os seres que têm liberdade ativa são as almas da igreja militante, que somos nós, que escolhemos no tempo, e as almas que já estão no céu, da igreja triunfante, que tem a máxima liberdade por estar experimentando a graça máxima de Deus. Agora, as almas do purgatório não podem mais interceder por elas mesmas. Então, cabe a nós rezar, oferecer mortificações e sacrifícios em nome da diminuição da pena das almas do purgatório. Porque fazemos parte do mesmo corpo místico, da comunhão dos santos. E é importante que possamos pedir pelas almas do purgatório, inclusive oferecer as nossas indulgências, por um motivo muito simples. A gente deve se lembrar que as almas do purgatório conhecerão Deus, antes de nós, possivelmente. E quando elas experimentarem a felicidade sobrenatural, elas rezarão por nós, intercederão por nós. E elas lembrarão que nós rezamos por elas enquanto elas estavam no purgatório. Olha como é que isso é bonito. Olha como é bonito participar da comunhão dos santos, ó, dessa ajuda mútua, dessa ajuda comum de união, comunhão. Né? Então, rezar pelas almas do purgatório é rezar, primeiro, pela diminuição da pena do purgatório por essas almas, mas é rezar também pela nossa salvação. Porque essas almas do purgatório, ao conhecerem a felicidade sobrenatural, rezarão por nós. Transbordarão o amor divino até nossas vidas. E aí nós podemos estar no purgatório, ó, e eles vão rezar pela diminuição da nossa pena. Veja que coisa curiosa e que coisa interessante, né? Só na Igreja Católica você tem esse negócio. Hã? E aí olha que coisa curiosa, desculpa. No livro do Léo Trécia, olha o que ele diz sobre as almas do purgatório. Página 173, último parágrafo. Como membros da comunhão dos santos,
Nós que ainda estamos na Terra devemos orar, além disso, pelas benditas almas do purgatório. Agora, elas não podem ajudar-se. O seu tempo de merecer passou. Mas nós sim podemos fazê-lo, pedindo para elas o favor de Deus. Podemos aliviar os seus sofrimentos e abreviar o seu tempo de espera do céu com as nossas orações, com as missas que oferecemos ou fazemos oferecer por elas, com as indulgências que para elas ganhamos. Todas as indulgências concedidas pela Igreja podem ser aplicadas às almas do purgatório, se as oferecemos por essa intenção. A minha esposa, por exemplo, tem esse costume de sempre oferecer as indulgências às almas do purgatório. Não sabe, isso aqui é importante, ó. Não sabemos se as almas do purgatório podem interceder por nós ou não. Então, isso daí a gente não sabe. Mas sabemos que, quando estiverem entre os santos do céu, como eu disse, se recordarão certamente daqueles que se lembraram delas nas suas necessidades. E serão suas especiais intercessoras diante de Deus. Bonito isso, né? Então, as almas do purgatório, a igreja padecente, também participa da comunhão dos santos. Ok? E, por último, a igreja militante. A igreja militante, como eu disse, é composta pelas almas que militam contra o pecado mortal, que ainda estão nessa militância, que somos nós, que recebemos o batismo e estamos nessa luta diária de permanecer no caminho da graça. Todo momento a gente está numa luta feroz contra o pecado mortal. Estamos numa luta feroz contra as tentações. Estamos numa luta feroz para permanecermos em estado de graça. Não é assim? É assim a nossa vida. É assim a vida da igreja militante. E, em relação à igreja militante, Deus nos pede, oremos uns pelos outros. Isso é muito importante. Pedir em oração pela conversão dos meus irmãos e por aqueles que foram batizados e que saíram do caminho. É muito importante pedir isso. Essa é a nossa contribuição na comunhão dos santos. Porque isso também vai contribuir com a nossa própria salvação. Tá? É o que diz aqui o Léo Trécio. É evidente que os que estamos ainda na Terra devemos rezar também uns pelos outros, se quisermos ser fiéis à nossa obrigação como membros da comunhão dos santos. Então, veja, não é apenas indicado orar uns pelos outros, orar pelas almas do purgatório e pedir intercessão dos santos. Não, é nossa obrigação. Então, assim, cristão que não ora pelo outro, pela conversão do outro, não está vivendo a vida espiritual da forma adequada. Não está satisfazendo a sua obrigação na comunhão dos santos. Devemos ter uns pelos outros um sincero amor sobrenatural. Aqui é importante porque a caridade, que é uma virtude teologal que recebemos no ato do batismo, no sacramento do batismo, a caridade, ela é o nosso amor por Deus. Só que como Deus é sobrenatural, infinito, está muito acima de nós pedimos a ajuda de Deus para que, através de Deus, possamos amar o próprio Deus. Que nós não temos força para isso. Isso é a virtude da caridade que tem que crescer dentro de nós. Só que olha que coisa curiosa. Na medida em que amamos a Deus pela caridade, esse amor transborda e nos faz amar uns aos outros. Por isso que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento guardam 2 mandamentos em um só. Amar o próximo como a ti mesmo. Por que esses 2 mandamentos estão localizados no mandamento só e não podem ser separados? Porque eles só têm valor juntos. Eu só posso me amar de forma ordenada na medida que eu amo meu irmão. Na comunhão dos santos. Pelo amor de Deus. Então, amar a Deus, na prática, é amar o meu irmão. É amar o meu irmão. Isso é muito bonito, né? Devemos ter uns pelos outros um sincero amor sobrenatural, praticar a virtude da caridade, eu acabei de falar, caridade fraterna, por pensamentos, palavras e obras. Pensamentos, palavras e obras. Aqui também nos traz a questão da esmola. A esmola é uma ação prática material
necessária à vida do cristão. É muito importante ganhar o hábito de se dar esmolas, tá? Oração, jejum e esmola. Se mortificando e pedindo pelo irmão, tá? É muito importante o exercício das obras de misericórdia, corporais e espirituais. Se queremos assegurar a nossa permanente participação na comunhão dos santos, não podemos menosprezar a nossa responsabilidade nesse campo. Então, a igreja militante, o que ordena a sua ação no corpo místico, na comunhão dos santos, é orar, ajudar, buscar amar espiritualmente e materialmente os irmãos, ou seja, todos esses que também estão na militância contra o pecado mortal. Ok, meus amigos? Conseguiram compreender? Acho que a gente já pode terminar a explicação por aqui e estou aberto a dúvidas e perguntas. Se tiver alguma dúvida, a hora é agora, ok? Perfeito, Varela. Não, excelente. Obrigado. Tá claro? Que bom. Claríssimo. Ok. Claríssimo. Interessante essa... Você está chamando de belo, né? Toda essa estrutura lógica da... Né? Realmente. É um negócio fantástico. Isso daí é criado por Deus. Pois é. É uma coisa belíssima. Eu fico muito triste dos nossos irmãos protestantes não perceberem isso. Não perceberem isso. É muito triste, né? Por isso que devemos orar por eles para que eles voltem para casa, para que eles retornem à Arca de Noé, para que eles retornem à Arca da Aliança, para que eles retornem à Barca de Pedro, né? Larissa, Gisele, vocês têm alguma dúvida? Ficou claro? Por favor, me falem, né? Dê aí pelo menos uma resposta para eu saber se foi claro, ok? Dante, claríssimo. Sua explicação foi perfeita, muito lógica, como o colega falou. Agora eu consegui assim compreender até melhor. Eu tinha algumas dúvidas que eu estava tirando até com o Xande aos poucos, mas agora eu fiquei mais esclarecida mesmo. Obrigada. Bom, Larissa, fico agradecido. Obrigado, viu? Que bom que funcionou. Eu sem dúvida também, gostei muito da aula, muito obrigada. Ok, Gisele. Então é isso. Vamos fazer então a oração final. Eu vou depois, eu vou deixar a minha gravação aqui no arquivo e depois eu vou disponibilizar o link para aqueles alunos que não assistiram a aula, tá joia? Mas eu deixo aqui, né, numa caixinha secreta nossa, aí depois eu disponibilizo para quem quiser rever a aula também, tá? Só pedir para mim no particular no WhatsApp que eu passo o link, ok? Então é isso. Tá bom. Vamos fazer então a oração final e terminar o nosso encontro, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus, bom fim de semana. Valeu, Varela. Obrigado. Maria. Obrigada. Tchau.